Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre Webflow. Uma introdução acerca desse programa, né? Então, hoje, o tema da nossa aula de hoje é sobre agendamento. Eu lembro de ter explicado em alguma aula anterior, nas aulas anteriores, sobre agendamento de DAGs, como é que eu posso agendar uma DAG para ser executada em tal dia, em tal horário. Só que eu não expliquei de uma forma muito agradável. Aqui eu estou desenvolvendo mais o tema e definindo algumas outras ferramentas que nós podemos usar. Certo? Então vamos para a aula. Aqui eu tenho alguns códigos que eu criei para isso. Então vamos lá. Basicamente, deixa eu colocar aqui certinho. Pronto. As DAGs elas são disparadas, né, de duas formas. Eu posso executar uma DAG diretamente, né, pela interface, né? Aqui eu tenho a interface. Eu já abri um exemplo que está aqui. Eu posso apertar nesse botão, né, que eu começo a execução da minha DAG. Eu posso fazer dessa forma, né? Só que ela pode ter uma política de disparo. Essa política de disparo ela pode ser definida, como nós estamos definindo aqui, pelo start date, que é o início da execução da nossa DAG, e de quanto em quanto tempo ela deve ser executada, né? Em quais dias, em quais horários, em quais dias da semana, etc. Hoje a gente vai explorar esse conceito, ok? E essas configurações elas são definidas na própria criação da DAG, né? Como eu estou criando aqui. Eu posso criar a DAG também dessa forma. Eu sei que nas videoaulas anteriores eu criei de uma forma diferente, mas aqui é a mesma ideia. Eu estou criando uma DAG chamada DAG e com esses parâmetros aqui, né? Aqui é o ID, agendamento 0, aqui é a data de início e aqui é de quanto em quanto tempo eu quero essa execução, certo? Um outro parâmetro que eu poderia ter seria o end date. O end date é, como o próprio nome sugere em inglês, né, data final, seria a data final de execução da minha DAG. Eu quero que a DAG, se eu colocar simplesmente assim, a DAG ela começa a sua execução a partir dessa data automaticamente e vai executando diariamente, por dia, né? Começa no dia 2 do 9, depois ela executa de novo no dia 3 do 9, 2022, depois ela executa no dia 4 do 9, 2022 e assim por diante. Só que, como nós não temos definido uma data final de término de execução da DAG totalmente, ela vai rodar indefinidamente, né? Até que, enquanto o Airflow estiver ativado, ela vai ficar rodando, se eu não intervir nessa situação. Então, o que eu posso fazer? Eu posso incrementar esse parâmetro, end date, né? Que é a data final. Por exemplo, eu posso deixar mais flexível dessa forma. Eu posso colocar 2 de 9 de 2022 a data de início, data de término, eu quero que termine de executar no dia 9, por exemplo, alguma atividade. E eu quero que seja executada todo dia. Então, eu posso utilizar esses parâmetros dessa forma. Beleza? Uma coisa que eu talvez já tenha mencionado é que a DAG, ela, uma vez definida, o Airflow irá agendar a sua primeira execução para o primeiro intervalo a partir da data de início. Né? Aqui eu tenho um exemplo que, né, se eu definir a DAG dessa forma aí, ela é definida para começar no dia 9 de 9 de 2022 e isso aqui quer dizer que ela vai ser executada a cada uma hora em horários com 30 minutos, por exemplo, meia-noite e meia, 1h30, 2h30, o horário do dia, né, 3h30, a cada uma hora com horários que tenham 30 minutos, certo? Beleza, voltando ao ponto. O ponto é que, da forma como está aqui, a primeira execução dessa DAG, ela vai ser agendada não para meia-noite, né, na virada pro dia 9 de 9 de 2022, mas para meia-noite e meia, porque a execução, ela soma o tempo. O Airflow irá agendar a primeira execução para o primeiro intervalo a partir da data de execução. A data de execução é do dia 9, né? O dia 9 começa meia-noite, na data 0, só que ele só começa efetivamente depois do schedule interval, que é 30 minutos. Então ele vai começar meia-noite e meia. E a próxima execução vai ser 1h30. Depois a próxima 2h30. E assim por diante. Tranquilo? O que mais que eu tenho para dizer aqui para vocês? Calma aí. Eu disse que iria explicar melhor o que é isso, então chegou a hora.
O que é isso, né? Eu vou colocar aqui a minha colinha. Minha colinha é essa daqui. O que é isso efetivamente? Nós podemos definir intervalos de execução complexos usando a mesma sintaxe que nós utilizamos no Chrome. Eu não sei se vocês conhecem o sistema Linux, mas no sistema Linux existe uma ferramenta que você pode agendar tarefas, certo? É uma tarefa mais para o sistema, para a execução de algum comando no sistema, mais específica, né? E o jeito como você define é basicamente utilizando esse sistema que eu acabei de dizer. O que significa isso, né? Deixa eu voltar aqui para a imagem. Eu defino o tempo de execução como, né? O intervalo, a frequência. Esse primeiro parâmetro aqui significa um minuto, esse outro parâmetro aqui significa a hora que vai ser executada a DEG, esse outro parâmetro aqui vai ser o dia do mês, esse outro parâmetro vai ser o mês em si, né? Temos 12 meses, então vai ser de 1 a 12. E esse outro parâmetro aqui é o dia da semana, que vai de 0 a 6, né? 0 sendo Sunday, que seria domingo, né? O minuto vai de 0 a 59 minutos, né? E a hora vai de 0 a 23 horas. E como para completar, né, os dias do mês vai de 1 até 31, né? Que os dias máximos que tem um mês são 31 dias. Então eu posso deixar isso mais flexível dessa forma. O sistema Linux tem isso, então isso foi trazido na execução da DEG também no Airflow. Como nós temos aqui, eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, se eu definir sim, um detalhe é que o asterisco, se eu botar asterisco e não colocar nenhum número, o que ele significa? Significa que o valor do campo não importa. Por exemplo, se eu definir dessa forma aqui, que significa que ele vai executar a cada hora a minha DEG. Né? Por quê? Porque, né, esse parâmetro aqui da esquerda, né, da direita, é o dia do mês, dia da semana. O dia da semana não importa, depois o mês. O mês não importa qual seja o mês, não importa o dia do mês, não importa a hora, mas só importa o minuto que vai ser executado. Então vai executar a cada hora. A cada hora vai ser executado no minuto 0, certo? Ou seja, meia-noite, depois vai ser executado 1 hora, depois 2 horas, depois 3, depois 4, de todos os dias da semana, de todos os meses, enfim. O que eu posso definir mais? Por exemplo, essa daqui vai executar a cada primeiro dia do mês à meia-noite. Por quê? Porque, seguindo de novo, o dia da semana não importa, todos os dias da semana, o mês em si não importa, porém o dia do mês importa. Somente no primeiro dia do mês, às 0 horas e 0 minutos. É o que está sendo executado aqui. Eu posso deixar ainda mais complexo, mais flexível, quer dizer, que seria utilizar vírgulas. A vírgula serve para eu definir outros valores para o mesmo campo, e o hífen eu posso definir um intervalo de valores. Por exemplo, essa daqui vai ser executada toda segunda, quarta e sexta à meia-noite, às 0 horas. Né? Eu defini aqui Mon, que é Monday, aí vírgula, Wed, que é Wednesday, e Friday, que é Friday. Por quê? Eu posso usar os números também, certo? Os números que correspondem aos dias da semana. Posso usar eles sem problema. Só que eu posso usar também essas macros aí para facilitar. E eu separo por vírgula. Quer dizer que eu quero Monday, que é na segunda, quarta, que é esse Wednesday, e o Friday, que é na sexta. Eu quero que execute nesses dias. O mês não importa. O dia do mês não importa, mas vai ser todo dia das 0 horas. Vai ser toda a vida, o horário, né? 0 horas e 0 minutos. Ou seja, à meia-noite, né? Executa toda segunda, quarta e sexta. Outro exemplo aqui com hífen é que eu posso definir Monday, que é segunda, a Friday, que é sexta. Ou seja, vai ser executada de segunda a sexta. O dia do mês não importa, o mês não importa, e vai ser executada 0 e 12 horas no minuto 0. Ou seja, vai ser executada às 0 horas, né, meia-noite, e às 12 horas, né, meio-dia, de segunda a sexta. Beleza? Então é isso. Aqui tem algumas ferramentas, por exemplo, essa ferramenta aqui ajuda você a definir os parâmetros direitinho, ó. Aqui significa um minuto, aqui é a hora, vai ajudando você a criar isso, né, esse crontab.guru. E além disso, como eu próprio demonstrei no exemplo dessa aula, é que o Airflow também fornece algumas macros que podemos utilizar com mais facilidade. Por exemplo, se eu definir essa macro aqui, ó, se eu botar ons, @ons, ele vai executar uma única vez. Se eu botar essa daqui, ele executa a cada começo de hora. Se eu executar isso aqui, ele executa todos os dias à meia-noite.
Se eu botar @weekly, ele executa todos os domingos às 0 horas, né, meia-noite. Ok, aqui eu usei esse exemplo aqui, nesse primeiro, que é o daily, né, @daily, executa todos os dias às meia-noite, certo? Beleza, já expliquei isso, só que perceba que, embora isso, né, essas macros aqui seja bem útil, isso aqui também é baseado em Chrome, isso não me dá todas as possibilidades, né? Elas, por exemplo, são incapazes de representar agendamentos baseados em frequência. Se eu quisesse, por exemplo, que fosse um intervalo de frequência dessa forma aqui, eu não teria como, por exemplo, frequência de 3 em 3 dias. Dessa forma aqui eu não tenho como fazer. Então, o que foi feito para resolver esse problema, né? No Airflow ele também aceita instâncias do time delta, que eu vou daqui a pouco mostrar para vocês, para definir intervalos de execução. Com isso, nós podemos definir uma DAG que é executada a cada 3 dias a partir de uma data de início. Aqui eu tenho um exemplo, né? De onde vem esse time delta, né? É isso aqui. Vem do próprio datetime, né? Um método do datetime que a gente já estava utilizando aqui para definir a data de início e a data de fim, certo? Só que em vez de ser dt, né? Estou importando como dt, ponto datetime, né? Eu estou pegando outro método que é o time delta para definir essa frequência. Então o que está acontecendo aqui? Eu tenho o nome, né, da DAG, o ID, eu tenho a data de início, a data de fim, como eu já tinha mencionado, e eu tenho aqui a frequência com que vai ser feita. Essa frequência está sendo definida como pelo time delta e com o parâmetro days, e que eu defini o valor 3. Ou seja, de 3 em 3 dias, a partir dessa data de início, vai ser executada essa DAG até a data de fim. Beleza? Então isso aí é uma ferramenta bastante útil para nós trabalharmos com o Airflow, né? Voltando aqui, beleza. Outra coisa que eu tenho para explicar para vocês é que é sobre o catch-up e o backfill. Eu posso voltar aqui mesmo, fica melhor visualizar. Por padrão, o Airflow ele sempre irá executar toda e qualquer execução passada que deveria ter sido executada anteriormente. Deixa eu botar um exemplo aqui melhor para vocês perceberem isso. Pode ser esse. Por padrão, ele vai executar toda a execução que tinha que ser feita anteriormente, mas que não foi por algum motivo. Exemplo, se eu defini minha DAG para ser executada a partir do 20/8/2022 e passou dessa data, e somente depois de ter passado essa data foi que eu ativei a DAG. Aí ele vai querer executar todas as execuções que eram para ter sido feitas anteriormente. Só que, né, esse é o comportamento padrão do Airflow, só que esse comportamento ele às vezes é indesejado. Então, é por isso que nós temos esse parâmetro aqui também, que é o catch-up. Se eu definir catch-up igual a falso, eu vou tirar esse comportamento e aí sim o Airflow irá executar a DAG apenas a partir do primeiro intervalo de execução mais próximo, né, depois da data que eu ativei efetivamente a DAG, ok? Aqui eu tenho um exemplo, né? Já mencionei que é o intervalo de frequência de 3 em 3 dias, era para ter sido executado a partir do dia 20/8/2022, só que essa data já passou, já estamos em 1º de setembro, e, né, é para terminar de executar no dia 30/9/2022. Só que como eu não quero que execuções sejam feitas, né, as execuções anteriores sejam feitas, eu estou colocando aqui o catch-up como falso. Então eu vou tirar esse comportamento. Assim, apesar desse comportamento às vezes sem desejado, ele é útil em alguns casos, então é importante se atentar a isso, sabe? Às vezes você pode querer que isso aconteça, dependendo da situação, dependendo do seu caso. E, por fim, o que eu tenho para mencionar para vocês é sobre datas de execução de uma DAG. Em diversas situações, é útil nós sabermos as datas de execução de uma DAG específica. Por conta disso, o Airflow ele nos permite acessar tanto a data de execução da DAG que está sendo executada, quanto a data de execução anterior e a data posterior. E como é que isso é feito? Isso pode ser feito através de macros. Vou mostrar aqui para vocês essas macros aqui. Como é que eu acesso a data de execução da DAG?
eu posso acessar através dessa macro aqui, ds. Já eu explico onde é que ela pode ser colocada para eu conseguir a data de execução. Como é que eu consigo a data de execução anterior da DEG? Eu consigo através desse prev underline ds. Como é que eu consigo a data de execução próxima? Next underline ds. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, que é esse exemplo aqui. Aqui eu estou definindo minha DEG, né? Que vocês já sabem. O intervalo de frequência é de 1 em 1 dia. É para ter sido executado no dia 31/8/2022, a data de início. E a data fim é de 30/9/2022. E o catch-up está como falso. A primeira tarefa que eu tenho aqui em relação a essa DEG é um Python Operator, né, uma função Python, que eu vou estar referenciando essa função aqui de cima, essa hello, que eu vou estar printando hello world. Só que, além de eu printar o hello world, eu printo esse parâmetro aqui que vem no parâmetro da função, né? E onde é que eu estou conseguindo isso? Eu estou conseguindo esse parâmetro através desse op_args, que seria optional arguments, que seria argumentos opcionais que eu posso passar. E eu estou definindo aqui o meu argumento como a própria macro que eu tinha mostrado anteriormente. Aí essa macro me informa o que? Ela informa a data de execução da DEG no formato separado por hífen, certo? Então eu consigo esse parâmetro aqui dentro da função e vou printar ele também, a data de execução da DEG. A próxima tarefa que eu estou utilizando também é um bash operator, né, que vai executar um comando no terminal do bash. E qual o comando que eu estou escolhendo aqui? O comando vai ser o echo, né, é tipo um printar no próprio terminal. O start date, né, a data de começo de execução, como a macro que eu havia mencionado, ds. E o end date, né, qual vai ser a data de finalização daquela execução da DEG, aquela execução específica, né, que é dada como next ds. E eu executo primeiro a tarefa 1, depois a tarefa 2, certo? Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu vou apagar aqui que eu já havia executado anteriormente e vou executá-lo. Beleza, com sucesso aqui. Vamos ver o log da primeira tarefa. É para ele printar hello world e a data de execução da DEG, 31/8/2022. Ora, mas hoje é dia 1º de setembro. Por que ele printou 31/8/2022? Porque na realidade, diferente do que o nome sugere, né, que seria execution date, diferente do que o nome sugere, a data de execução marcada na DEG não é a data em que ela foi executada, mas sim no momento em que ela deveria ter sido executada. O que eu defini aqui? Start date seria do dia 31/8/2022. Então ela deveria ter sido executada, a primeira execução deveria ter sido nessa data. Por isso que ele foi informado isso. Se eu for ver o log da outra tarefa, o que nós temos? Nós temos a task 2 e vamos ver o que nós temos aqui. Ok, aqui ele printou, como eu disse que ele ia printar, start date 31/8/2022 separado por hífen, certo? É exatamente isso. E o end date é o 1/9/2022. Por que 1/9/2022 também? Porque nós temos que lembrar que a frequência está de 1 em 1 dia. A cada dia vai sendo executada a DEG. Se eu comecei a execução no dia 31/8/2022, o término da execução vai ser no dia 1/9, no próximo dia, né? Que o mês depois tem 31, depois vai para o dia 1. Vai ser dia 1/9/2022. E a próxima DEG a próxima execução da DEG vai ser a partir desse outro dia 1º, certo? Por isso que apareceu aquela data, daquela forma. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos ver acerca de sensores, que é bem importante na hora de flexibilizar e deixar a DEG mais robusta, certo? Então muito obrigado aí e até a próxima.